A Comissão de Constituição e Justiça adiou para o início de junho a votação do novo Código Eleitoral, visto como uma espécie de segunda etapa de uma ampla reforma política iniciada na semana passada com a aprovação da proposta de emenda constitucional que acaba com as eleições para o Poder Executivo, com as reeleições. A sessão, no entanto, foi marcada por um novo bate-boca, dessa vez protagonizado pela senadora Elisiane Gama, que infelizmente virou o tema sobre cotas de participação feminina nas eleições. Um tema realmente importante, mas, enfim, desandou. Vamos ver como é que foi. Que os candidatos, seja o sexo feminino ou masculino, tem que ter, via TRE, que eu imagino, ou os partidos obrigatoriamente, também explicar o que é um candidato a deputado estadual, porque tem muitos que não sabem nem o que ele está fazendo. Vou lhe dar um exemplo, senhor, aqui só. Uma cidade nossa do Mato Grosso, tinha uma senhora que foi candidata, ela recebeu lá uma doação partidária. Ela não sabia o que fazer, ela foi pagou a despesa do cachorro, ele estava numa clínica veterinária, falou, olha, o que o senhor pode fazer com esse dinheiro aí? Vai fazer tudo. Ela falou, pagou a despesa do cachorro, que depois está conta com o tratamento do cachorro dela. Então, nós temos também preocupar com o nível dos candidatos, com todo respeito a Vossa Excelência, não sei qual a forma, a maneira que o senhor pode inserir aí no projeto. O outro, o senhor botou 360 dias. Só para eu entender, senador, o senhor se refere a uma candidata feminina? Exatamente, ela fez o quê? Quer dizer, ela não tinha a informação que ela é mulher, só para a gente entender. Não é mulher. Então vamos explicar isso direito, porque a forma como o senhor está colocando está dando a entender que as mulheres sequer sabem por que são candidatas. Ela não sabia aplicar o dinheiro. É um caso, é um caso específico, um caso específico. Não, mas ele está fazendo uma observação em referência às candidatas femininas. Eu estou sugerindo, senadora, que ele insere aí no projeto aí, que tem que fazer... Na discussão de mulher, isso é inadmissível, senador. Na discussão para os candidatos. Não vale. Homens e mulheres, de uma forma geral. Então, homens e mulheres. Se explique corretamente, porque não foi... A informação não é essa. Presidente, eu só quero fazer uma sugestão ao senador Marcelo, que a gente poderia incluir que todos os partidos nos estados fossem obrigatório as mulheres na presidência, para elas conseguirem as mulheres para colocar como candidata. Porque eu não tenho conseguido. A maior dificuldade do mundo é colocar a mulher para ser candidata. Eu quero dizer para os senhores que eu tive que ser eleita duas vezes igual e uma essa matéria vai ser... mulher, pelo contrário, o meu partido faz campanha. Eu assino e faço campanha para a presidência das mulheres. Para ter mulher candidata. Vamos terminar. As mulheres não aceitam, não querem ser candidatas. Essas razões são razões... É mais difícil ser presidente. Os homens são prejudicados. Senadora, vamos seguir o regimento. Quando um senador, senadora Elisiane, ganhar o mandato do que ser presidente de um partido. No Brasil nós temos 30 e poucos partidos, nós só temos uma mulher presidindo um partido hoje no Brasil, não sei se tem mais alguma, que é a Renata, só uma mulher. Eu fui eleita 2 vezes estadual senadora, e 1 vez federal para presidir o meu partido. Ora, foi mais fácil eu ganhar 2 vezes para estadual e 1 para federal para presidir o partido. Então, senador, Vossa Excelência tem meu apoio incondicional. Senadora Elisiane. Aí, então, a confusão entre o senador Jaime Campos e Elisiane Gama. Bom, além de estabelecer um patamar de 20% para mulheres no parlamento, o novo texto afrouxa punições para crimes eleitorais e estabelece, a partir de agora, o chamado indúbio pro sufrágio. O que é isso? Quando houver dúvidas sobre processos que envolvam indeferimento de registro de candidatura, cassação de diploma eletivo, perda de mandato e declaração de inelegibilidade, o juiz eleitoral agora deverá sempre aplicar a pena que for mais favorável ao político. Hoje ocorre justamente o contrário. Quando há dúvidas sobre crimes eleitorais, a punição da justiça é sempre a mais gravosa para se resguardar o princípio da igualdade de condições de participação de pleitos entre candidatos distintos. O texto, porém, tem outras pegadinhas, não é isso, Wilson Lima? Tem outras pegadinhas e não são poucas, mas eu vou basicamente falar de uma.
antes da gente entrar na tal da PEC da reeleição, porque tem 2 bastidores interessantes aqui. Primeiro, o texto do novo Código Eleitoral também ele flexibiliza a regra sobre a questão sobre o aspecto que é a prestação de contas eleitorais. Gente, me fugiu na cabeça agora, deu um branco. Sobre a prestação de contas eleitorais. Porque é o seguinte, para um candidato concorrer hoje, eles têm que estar kit com a Justiça Eleitoral, inclusive com a sua prestação de contas eleitorais em dia. Se ele não tiver isso, ele não é candidato. Ele não pode ser candidato. A Justiça Eleitoral pode, administrativamente, indeferir o registro de candidatura. O novo Código Eleitoral fala o seguinte, olha, mesmo que o camarada não tenha essa quitação eleitoral, mesmo que ele ainda seja considerado inadimplente, mesmo que ele tenha suas contas rejeitadas, ele pode ser candidato. Tem outras pegadinhas, mas só esse princípio do indúbio pro sufrágio, ele já abre uma avenida para corrupção eleitoral. E tem um detalhe, é bom lembrar que esse pacote, esse projeto de lei sobre o novo Código Eleitoral, ele entra num pacote de reforma política. Pacote de reforma política que foi iniciado na semana passada com a aprovação da PEC da reeleição. E lembram que eu já falei aqui no Meio Dia em Brasília que o pacote de reeleição foi aprovado, aquele dispositivo em que o mandato do senador vai ter só 5 anos? Pois é, esqueçam, isso não vai acontecer. É cada vez maior a pressão para que no plenário o projeto, a proposta de emenda constitucional esteja lá estipulado que o mandato do senador seja de 10 anos. Teve bate-boca na última reunião de líderes, protagonizado pelo líder do MDB lá no Senado, o Eduardo Braga, que não gostou nada dessa possibilidade de redução de mandato de 8 para 5 anos. Como o Davi Alcolumbre também quer um mandato de 10 anos, a expectativa é que ele coloque esse texto em plenário apenas quando ele conseguir ali uma margem relativamente folgada para tirar esse dispositivo aprovado na CCJ por meio da emenda do senador Carlos Portinho, para se incluir uma outra emenda, essa sim, colocando um mandato de 10 anos para os senadores. Enquanto isso não tiver organizado, orquestrado e bem delimitado, o projeto vai ficar, por enquanto, na gaveta do Davi Alcolumbre. E para discutir a PEC da reeleição, estamos ao vivo com o deputado federal Fernando Marangoni, do União Brasil de São Paulo, integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Boa tarde, deputado. O que é que o senhor está achando do projeto do jeito que está hoje? Está com uma cara que te agrada? Ou você acha que está se perdendo justamente nessas mudanças que às vezes descaracterizam a boa intenção inicial do legislador? Bom, primeiro, uma boa tarde a todos os telespectadores, o Wilson, o Inácio, o Rodolfo, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu acho que a PEC, do jeito que está, eu concordo, tá? Eu concordo integralmente com a PEC. É importante ressaltar que a PEC trata de 3 pontos fundamentais. Então, é o fim da reeleição para os cargos do Executivo, portanto, prefeitos, governadores, presidente da República, né? O mandato de 5 anos, né? Vedada, portanto, a reeleição, e a unificação de todas as eleições numa única eleição. E uma tabela gradativa que, a partir de 2039, a gente já teria vigente esse dispositivo, essa PEC, com mandato de 5 anos e vedada a reeleição. Então, do meu ponto de vista, eu acredito que é acertado. Eu acho que são vários pontos positivos, né? O primeiro é a renovação, né, do Poder Executivo, dos cargos do Poder Executivo. Eu entendo que 5 anos é um período razoável para que a gente já parte do pressuposto, quando a gente vota em alguém no cargo do Executivo, que o candidato já tenha um plano de governo, já tenha suas diretrizes, né, e 5 anos é um prazo razoável para que ele consiga implantar as políticas públicas para a qual ele foi eleito. Você provoca naturalmente um engajamento do eleitor na discussão eleitoral, uma vez que, se você entende que aquele candidato, né, enfim, aquele prefeito, aquele governador ou presidente desempenhou um bom papel,
né, você simplesmente não vai votar no automático no processo de reeleição, né? Vai ter que se apresentar um novo candidato. Isso provoca a renovação dos quadros políticos, uma vez que os partidos terão que preparar, né, novos quadros para, se quiserem permanecer no poder, terão que fazê-lo com outro candidato. Portanto, a gente vai ter uma renovação nos quadros políticos, uma maior produtividade nos mandatos, uma vez que a gente não vai ter reeleição a cada 2 anos, né? E a gente conhece bem, o Brasil para nas eleições. Hoje, quando você tem uma eleição geral, logo depois já vem a eleição municipal. Então, quem queira concorrer tem que se desincompatibilizar do cargo para concorrer. Isso também impede outro fenômeno, que é aquela candidatura para simplesmente alavancar. Então, quando você vota num deputado, você vota para que o deputado cumpra os 4 anos do seu mandato, né? E muitas vezes a gente vê candidatos a deputado saindo para se preparar unicamente para a eleição municipal. Exatamente. Exatamente, deputado. Muitas vezes eles usam o cargo atual como trampolim para algo mais à frente. E a gente vê isso até em cargos majoritários, né? Prefeito que quer ser governador que quer ser presidente, enfim, a gente acompanha isso.